Ananias Presente. Ananias Neto, André Lima, Jones Carlos de Campos, Presente. Edmar Gomes Filho, Hélio José Janone, recuperação cirúrgica, né? Gilmar Lavorato presente, Fernando Pepes, Elvésio Alves Badaró, Ismar Medeiro da Nóbrega, Luiz Carlos Amâncio, Presente. Rafael Ranucci, está chegando aí, eu vi ele lá fora. Rafael Dias Sampaio, Sebastião Lucre. Nona reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 3 de abril de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Eu peço dispensa da leitura da ata. Vereadora Ananias está pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Expediente. Sim, resposta ao pedido de informação 281/17, Coapar, Marta de Cash. Fernando Pepes, Rafael Sampaio, está aqui entregue em mãos. Uso da tribuna. Sim, uso da tribuna. Senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Paraná, requerimento 002/2018, eu, Marília Cardoso Camilo, portadora do título de eleitor 0702-349430-663, residente neste município, no Conjunto Catarino, uso das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre na Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: Avenida Gralha Azul, sobre a ponte que caiu e melhorias com o desvio entre o Catarino e o Marta de Cash. A pessoa pode... Marília. Oi. Você tem 5 minutos. Boa noite. Eu me chamo Marília, eu moro, na verdade, na zona rural, próximo ao Catarino, que tem representantes ali. E a gente vem sofrendo há algum tempo já com um pouco de descaso daquele lado. Nós temos uma cadeia e nós temos uma estrada inviável de passar. E com a chuva, a gente entende que a chuva foi bem forte, bem intensa e derrubou a ponte lá, não sei, não sou engenheira, não sei falar o que aconteceu de fato com a ponte, mas está interditada. E a gente está com um problema, que tem um desvio que liga ao Marta de Cash. Nós não estamos reclamando de passar por ali, porque a gente sabe que houve um problema e a gente tem que usar esse desvio. O que a gente está pedindo, eu, em nome dos moradores, que sou da zona rural, e o pessoal do Catarino, é que vocês ajudem nós a fazer o desvio que seja, como que eu digo, com iluminação, que a gente está passando num desvio totalmente escuro, perigoso, até assalto, batida, porque é um lugar estreito, tem uma curva muito intensa e o mato está bem fechado. Então, a gente está pedindo para vocês, em nome de todo mundo lá, que agora tem bastante... Pedrar também, porque a gente está passando dificuldades, porque o pessoal que não tem carro não consegue passar de a pé ali. Quem anda de moto, já tem várias pessoas que caíram ali. Então, a gente está pedindo encarecidamente, porque ali é um lugar que vai crescer, só que a gente está abandonado ali. A gente tem uma cadeia que uma hora acontece alguma coisa, como que sai? Correndo, né? Então, a gente veio aqui, eu já falei com o Edmarzinho, falei com o Marcos Brito, mandei até mensagem para o Armin, então eu sei que ele está doente, mas a gente precisa urgentemente de ser escutado, porque até a circular não está indo. E as pessoas que trabalham? Então, a gente veio aqui pedir para vocês que olhem por nós lá, porque tem a casa da criança, né? E a gente tem que se locomover. Meu sobrinho estuda na cidade, o pessoal todo tem que vir. Ali a gente está pior que zona rural ali, né? Porque a ponte está caída. A gente não está pedindo, por enquanto, a ponte. A gente só quer que façam um empedramento com urgência e que coloque pelo menos uns postes de luz para ligando o Marta de Cash àquela, eu não sei se tem nome, aquela rua do Cadeião, né?
E é isso, meu pedido, em nome do Catarino e da Zona Rural. Obrigada. Presidente, só para... pode permanecer. Marília? Isso. Marília, até por coincidência, hoje nós abordamos esse assunto por 2 vezes na reunião durante a parte da manhã. Esteve o vereador Neto, o vereador Dr. Idmar, eu e o vereador Sebastião Lucre. Nós abordamos esse assunto. E na parte da tarde, estive com o vereador Edmar, nós estávamos conversando lá, e novamente esse assunto foi abordado. Não só naquele pedaço ali, logo após a ponte, mas como aquele percurso que passa lá por trás, onde os caminhões da pedreira também, eles sobem, para que fosse feito um cascalhamento, para que fosse passada a máquina, para que fosse colocado a iluminação, até que fosse sanado o problema da ponte, tá? Mas é muito válido, né, o seu reforço aqui em nome da comunidade. Parabenizo você pela iniciativa, e é isso mesmo. Mas... E aproveitando, né, eu sei que é pouco tempo, a gente tem várias coisas como a cidade inteira precisa, mas ali precisaria também de uma calçada, porque o pessoal é muito fluxo nos dias de visita no Cadeião. Já houve acidente, já foi atropelada uma senhora do Catarino ali, porque é bastante movimento à tarde. E vocês, não sei se vocês chegaram a ver, até vocês era bom ver, porque a estrada ali está caindo. Houve-se uma erosão, está impedido, mas a gente não sabe como está por baixo aquilo ali. A gente tem que passar ali. Então, eu tinha esquecido, além do desvio, tem esse problema do buraco, que ali virou uma erosão, que a água desce muito forte ali e causou, está até impedido perto da cadeia mesmo ali, entendeu? Inclusive tem a questão da roçada também, que é preciso ser feito nas laterais lá, né? Tá bem complicado, porque ali é uma cadeia também, né? Isso mesmo. Tá bom? Senhor presidente, muito procede obrigado. à parte. Pode falar. Boa noite, Marília. Prazer noite. receber novamente. Tenho uma amizade especial por você, toda a tua família, você sabe bem disso. E ela me contactou hoje por volta do meio-dia, senhor presidente. E à tarde eu estive junto com o vereador Jones na prefeitura, conversamos com os responsáveis e eles nos garantiram que essa semana eles vão estar lá. Primeiro, esperar parar de chover, senão não tem como você mandar a moto niveladora, porque não adianta chegar lá e jogar o cascalho, que aí vai ficar pior o remendo do que o rasgado. E depois fazer a roçada do mato, né, Marília? No mínimo 2 postes de iluminação para aquelas pessoas que estão passando ali. Mas o mais agravante, senhor presidente, isso aí vai ser uma coisa para tapar buraco. O grande problema que nós temos ali, eu estava até conversando com a Marília, e vai ter que ter uma obra de engenharia muito grande, porque o problema não está só na ponte, onde estourou a ponte. O problema ele vem se arrastando, porque lá embaixo, lá em cima, e a Marília sabe disso, no trevo quase onde vai para a propriedade deles, tem uma nascente muito forte, que vem de cima do bairro Catarino. Que não foi drenado, E né? desemboca ali naquela estrada. E quando foram fazer aquela estrada, e naquela época o vereador Luiz Carlos lembra bem disso, várias e várias vezes nós falamos aqui para a administração que não daria para ser feito daquele jeito se não fizesse um dreno muito forte, porque a água ela desce, se você não tiver por onde passar, ela vai esparramando e vai estourando tudo. E na época não fizeram a drenagem correta. No meu entender, não sou engenheiro, o Luiz pode responder melhor isso, porque ele faz parte da área. Do jeito que aquela água chega ali, ela vai estourando tudo. Então não adianta fazer um tapa-buraco só agora, lá na ponte, e não arrumar aqui em cima. É aquilo que a gente fala. Um dia eu citei aqui, o vereador Rafael também citou, o grande problema dessas construções, desses conjuntos hoje em Cornélio, que não sei quem dá os laudos, e é isso que a gente tem que chamar aqui, senhor presidente, esses engenheiros responsáveis, o asfalto que é feito por essas empresas particulares desses condomínios, eles fazem para entregar e depois é aquela casquinha que fica, porque a obra do José Catarino, né, Rafael, é um bairro novo, um bairro ficou bonito, as pessoas estão pagando as suas casas, essa obra não poderia já o asfalto estar cedendo, como está cedendo, como outros bairros novos de Cornélio, e depois as construtoras não se responsabilizam por isso. Foi o que eu falei aquele dia. Pois quem paga a conta é a viúva. Então nós temos que chamar as pessoas responsáveis que dão aval para que essa obra possa ser entregue, porque eles têm que ter responsabilidade em cima disso. E quem está pagando é a população.
Você pode ter certeza que não foi só o fluxo da chuva no Ribeirão que estragou a ponte. Essa água ela vem drenando, minando e vem estourou em cima da ponte. Nós vamos fazer um paliativo agora essa semana para minimizar o sofrimento de vocês. Mas você pode ter certeza que muita coisa vai ter que ser feita ali. E que depender desta casa e do Executivo Municipal, nós estamos à disposição 24 horas, você sabe bem disso. Eu sei. Obrigada, Edmarzinho. Posso dizer? Obrigada, gente. Passamos para o pequeno expediente. Vereador Rafael Dias Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio, aproveitar aqui o gancho da Maria e falar que a gente está preocupado mesmo com essa questão da ponte. Acho que ali, pelo visto, não vai ser uma obra que vai ser feita tão rapidamente, que nem o vereador Edmar disse. Talvez vai ter que fazer uma medida paliativa e provavelmente vai ter que ser reestruturada aquela ponte. Agora, o que nos deixa mais indignado com essa situação é que parece que essa ponte foi feita não fazem 2 anos, né? Foi reformada não fazem 2 anos e tem, como o vereador Edmar disse, tem que se chamar aí os engenheiros que foram responsáveis por essa obra, a empresa que foi responsável por essa obra, porque tem que ter uma garantia desse serviço e cobrar que essas empresas, essas pessoas, esclareçam o que aconteceu de errado ali e façam o mais rápido possível o reparo lá do Catarino. Inclusive ali, depois que passa a ponte, também está faltando iluminação ali, já não é de hoje, a gente teve lá no começo do ano, o pessoal reclamou da falta de iluminação, que tem que andar à noite ali, matagal, falta de calçada. Acho que tem muita coisa que ser vista lá no Catarino, e como já dissemos aqui, o que precisar dessa Câmara de Leis, pode ter certeza, pode contar com a nossa ajuda, com o nosso apoio, porque o que a gente quer ver é a situação resolvida para a população que reside lá. Nós, na última, agora entrando na semana retrasada, fizemos um requerimento para a secretária de Educação vir até nós, e ela vai vir semana que vem aqui. E, até antecipando esse debate, hoje eu vou aproveitar o grande expediente, que acho que agora o tempo vai ser curto, para a gente já levantar algumas questões que acham que devem ser levadas para a secretária de Educação, até para que ela já vá se antecipando para esclarecimentos e também apontar sugestões e planos, projetos para algumas questões que nós temos visto que estão sendo falhas aí na questão da educação e que precisam ser implementadas, principalmente porque estão previstas no plano municipal de educação. Mas eu vou deixar para adentrar nessa questão, até porque aproveitei o gancho para falar sobre a questão do Catarino, no grande expediente. Muito obrigado. Vereador Jones. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos acompanha pela Rádio Cornélio, eu venho hoje no pequeno expediente trazendo a apresentação de uma proposta de um projeto de lei, onde juntamente com o vereador Rafael Ranucci, nós estamos colocando em apresentação e trata sobre a questão da retirada dos veículos em estação de abandono no município de Cornélio Procópio. Essa situação ela foi constatada
e foi polemizada, inclusive pelo secretário de Obras, senhor Ayrton Dias, que em algumas entrevistas solicitou para que fosse apresentado um projeto. Aí eu pesquisei, identifiquei algumas cidades onde já existia essa lei, fizemos uma adequação e estamos trazendo aqui para Cornélio Procópio. Essa situação de abandono de veículos, elas tendem a aumentar com o envelhecimento da nossa frota. Então, para que isso não passe a incidir na área central do município, porque hoje nos bairros a gente já tem vivenciado muito essa situação, nós estamos apresentando esse projeto e aí nós damos a condição para que o município possa tomar as providências quanto a esses veículos. Aí depois eu peço para que os senhores acompanhem o projeto e que, se houver alguma sugestão, alguma emenda que haja interesse para que seja melhorado o projeto, nós agradecemos. Era o que tinha, senhor presidente. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pessoalmente aqui através das emissoras de rádio e internet. Ontem se comemorou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com o seguinte tema: o autismo não é o inimigo é o preconceito. O autismo é uma doença de desenvolvimento que geralmente aparece aos 3 anos ou aproximadamente de idade e compromete as habilidades de comunicação e interação social da criança. Então a criança, ela fica isolada em seu mundo. A criança fica isolada em seu mundo e traz problemas sérios por toda a vida. Só para comunicar, gostaria também de comunicar que a nossa capital do estado, cidade de Curitiba, completou 325 anos essa semana. Então, eu gostaria de parabenizar o povo paranaense pela cidade de Curitiba, pela senhora bem idosa que ela já é, 325 anos, mas uma cidade pujante, uma cidade que é considerada a melhor capital do Brasil para se viver na data de hoje, tá? Gostaria de dizer também que conversei hoje com os vereadores Jones, Neto, Amâncio, para que a gente apresente um plano aqui na Câmara, um projeto, para que as caçambas que estão nas vias públicas recebendo entulho, elas sejam pintadas com listas amarelas ou colocadas listas amarelas nas caçambas, porque nós estamos tendo um problema sério aqui na cidade. Tem muita caçamba, quando chove à noite fica quase impossível ver, porque normalmente elas são de cor escura e muito velhas, a grande maioria são muito velhas, e as cores praticamente já desapareceram. Então nós vamos estudar, Jones, né? Nós vamos estudar uma maneira aí de fazer com que os proprietários dessas caçambas coloquem uma faixa que oriente os motoristas de que ali tem um corpo estranho no meio da rua. Esses dias estava uma neblina danada aqui em Cornélio, eu quase entrei numa caçamba daquela, eu simplesmente não vi a caçamba. É uma faixa refletiva. Uma faixa refletiva, exatamente. Então é só isso, senhor presidente, por hoje. Vereador Luiz Carlos Amâncio.
Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, aquela que acompanha a sessão através da Rádio Cornélio e da TV Câmara, ouvindo atentamente o pessoal do Catarino, tem uma situação que chama a atenção, vereador André. Eu não gostaria de ter uma cadeia do lado da minha casa. Então, quando fizeram aquela cadeia, tiraram a cadeia do centro da cidade, o entorno da cadeia pública era totalmente degradado. Casas abandonadas, ninguém investia numa reforma, numa pintura, porque não tinha valor nenhum pelo fato de estar ao lado de uma cadeia. E quando levaram esse cadeião para aquela região da cidade, eu acho que não contavam que cresceria uma série de habitações em volta da cadeia. Cadeia pública, normalmente, ela está relacionada com falta de segurança. Tem a questão de fugas, a gente vive vendo aí na imprensa pessoas que ficam jogando drogas e armas, tentando passar para dentro de cadeia, e isso não tem que estar localizado em área residencial. Quer dizer, se eu não quero do lado da minha casa, não tem que estar do lado da casa de ninguém. Então, que o poder público municipal e essa Câmara de Vereadores também possa, no futuro, não agora, diante de escassez de recursos, mas o local, a localização daquela cadeia hoje é totalmente inadequado. Desvaloriza os imóveis que estão ali no entorno, por conta de ser área de disseminação de violência. Então, é um assunto que a gente precisa, no futuro, abordar juntamente com a administração municipal. E aproveito, Rafael, por conta da notícia que nós temos aí de um afastamento por alguns dias do prefeito Amin, para desejar pronta recuperação e que supere logo aí esses probleminhas de saúde, para que possa reassumir a prefeitura e tocar grandes empreendimentos que ele vem tocando aí à frente da administração pública. E cá entre nós, mesmo que nós tenhamos uma bancada que é de oposição, essa Câmara tem somado esforços aí com a administração desde o primeiro momento. Jamais se furtou de aprovar aqui nenhum projeto encaminhado pela administração, e é bom a gente pontuar isso, porque na administração passada, que nós tínhamos dificuldades de relacionamento com a administração municipal, inclusive com procedimentos internos aqui que resultaram na cassação do prefeito, em momento algum, mesmo com aqueles procedimentos, essa Câmara deixou de votar os projetos que o prefeito anterior encaminhava para essa casa. Isso também para desmentir aquela história de que a Câmara atrapalhou a administração anterior. A administração anterior foi ineficiente, tão ineficiente que conseguiram construir uma ponte que não suportou por 2 anos. Próximo, Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha esta sessão, a Miriam traz hoje aqui uma questão que envolve os diversos bairros de Cornélio Procópio. O nosso Código de Postura e de Obras é muito antigo. O vereador Edmar colocou isso muito bem na sua fala hoje, e sabe muito bem disso. Eu acho que nós precisamos de refazer, senhor presidente, de rever o nosso Código de Obras e Postura. E por que a Câmara não ter uma comissão de recebimento das obras? Porque o que acontece? Hoje, se você for em alguns bairros aqui em Cornélio Procópio e a pessoa for fazer uma mudança, não passa um veículo na rua. As ruas ficaram muito pequenininhas. Eu não sei que lei que foi essa que diminuiu o tamanho das ruas. Os bairros estão sendo entregues e dali a pouco está todo o asfalto depredado. Sabe? Tem que se fazer uma vistoria em cima da entrega, tanto dos bairros que foram feitos de forma comunitária, como foi o Catarino, de forma pública, como foi o Marta de Cash, e de forma privada, como os tantos outros que foram entregues.
E como que a Câmara vai ficar fora de um processo desse? Porque ele é um processo complexo. Como é que vai se deixar essa coisa andar da forma que está andando? Então, eu quero dizer aos senhores que quando a Miriam traz hoje essa preocupação do Catarino, ela nos chama a atenção para as duas questões que, na minha opinião, tem que ser revista. A primeira é uma lei que as pessoas que têm o terreno e não constroem nela estão tendo um aumento a mais de 0,25 ao ano no seu desse terreno. Essa lei hoje não precisa mais do município. No passado, sim, nós não havia expansão da cidade, aí o que acontecia? Tinha que criar uma forma das pessoas venderem os terrenos. Hoje não, hoje as pessoas compram terrenos para fazer investimento, para, de repente, o seu filho, quando chegar numa idade, ter um lugar para morar e para manter a sua população. A outra questão, senhor presidente, eu me disponho, tá? E me coloco à disposição, eu acho que tem mais vereadores aqui, a criar uma comissão, tá? Pega os advogados da boa qualidade, como tem aqui a doutora Kelly, que está aqui na sessão, né, e tantos outros. Vamos rever esse nosso código de obras e posturas do município. Tá? Nós tentamos no passado até mudar, mas depois no final não ficou da forma que a gente queria, numa comissão que estava eu, o Jader e o Valmir Matos, inclusive, lá no passado, para rever o código de postura. Depois, no final, precisou de fechar ela e a gente não conseguiu fechar como a gente gostaria. Mas eu acho que o código de obras e postura, tá, ele precisava de ter uma nova adequação, atendendo às necessidades todas do município, as necessidades atuais. E eu digo uma coisa para os senhores: a população, cada vez mais, exige de nós uma transparência para a coisa pública. E eu entendo que o recebimento de uma obra pública deveria ter uma comissão do Legislativo para fazer o acompanhamento disso, para estar lá junto. Fica muito pouca gente participando de um processo desse. Hoje, quem é que faz o recebimento das obras do município? Obra de milhares de reais, como foi a do João Rocha, por exemplo, que custou em torno de 3 milhões de reais o asfalto do bairro, e hoje o asfalto de lá está debulhando. O Tião não sai de lá, sabe disso. O Rafael Ranucci conhece a situação do bairro. Eu vejo que o recebimento desses bairros deveria de ter todo um acompanhamento. Luiz Carlos, você que é do CREA, poderia levar essa discussão para o CREA, para que o CREA participasse junto com a Câmara de Vereadores do recebimento dessas obras, para a gente trabalhar a qualidade dos nossos bairros. Sei que não é permitido uma parte nesse momento, mas vou rememorar, e o vereador Fernando participou disso. Nós tivemos aqui no passado um episódio de eleição de uma presidência aqui da Câmara, onde eu coloquei, senhor presidente, a necessidade dessa Câmara ter, dentre os assessores, um engenheiro contratado. Considero de fundamental importância isso. Já era naquela época, aliás, foi assumido o compromisso de que isso ocorreria. O vereador Fernando participou das reuniões. Depois, por aquele velho hábito de político prometer e não cumprir, acabaram não cumprindo essa situação. Então, o vereador Edmar aborda aqui a questão do asfalto, que o vereador Rafael abordou várias vezes, que nós já abordamos, e o vereador aborda esses loteamentos novos que faz uma casca de ovo. É evidente que durante a execução da obra, nós teríamos que ter uma fiscalização não só da Prefeitura, mas também dessa Câmara de Vereadores, para verificar todas essas situações. Então, fica como sugestão, senhor presidente, a critério da presidência mesmo, que isso é atribuição da presidência, não é atribuição nossa, porque se nós montarmos uma comissão de leigos, nós vamos sempre ficar dependendo do parecer de um profissional da área. E como essa Câmara tem a função principal de fiscalizar, é fundamental que tenha um profissional habilitado, qualificado, para ajudar a Câmara na fiscalização desses procedimentos. E ajudando a Câmara, ajuda evidentemente que a administração. Porque de repente um profissional independente fiscalizando também a Prefeitura vai evitar um problema que eu já vou citar aqui, que tem muito na cidade e que nós não fiscalizamos ainda. Esse código de obras da cidade,
ele determina, por exemplo, que não pode ocupar 100% do lote com construção. Dependendo da região da cidade, pode-se ocupar 70%, 60%, mas basta dar uma olhada na cidade de construções recentes, que nós vamos verificar várias delas ocupando 100% do lote. Isso significa também, aí, infelizmente, que dentro da área de aprovação de projetos, tem gente aprovando em descumprimento ou em discordância com o Código de Obras da cidade. Quer dizer, se só pode construir 70%, e 70% é por conta da necessidade de ficar uma área livre para infiltração da água. Outro dia eu vi uma obra que a obra está no segundo andar e ficou maior do que o terreno. É outro hábito que nós temos aqui na cidade. A pessoa constrói. O primeiro andar está dentro do terreno, o segundo andar no alinhamento, aí avança para cima da calçada e da avenida. Então o tema é muito importante, mas se tivéssemos aqui um profissional, seria perfeito para ajudar a fiscalizar. Eu gostaria, só para finalizar, agradecer a participação da Miriam hoje, que trouxe uma discussão da população. Eu acho que nós, como representantes legítimos da população, deveríamos nos debruçar e numa comissão criada aqui pela Câmara, senhor presidente, junto com os advogados aqui dessa casa, e a gente dar uma rediscutida no Código de Obras. E a Câmara, sem dúvida, criar dentro disso, junto com o CREA, acho que o CREA pode dar uma participação fundamental, da gente fazer o recebimento das obras públicas e o acompanhamento das obras públicas. Isso se chama evolução da transparência da administração pública. É uma coisa, Rafael, que a gente já vem discutindo muito. A gente tem que preparar projetos desta forma, Neto, sabe? Nós precisamos de evoluir para a participação popular. E essa casa, ele é um instrumento para isso. E só para finalizar, nós estamos ansiosamente aguardando o projeto de lei de reposição de salário dos servidores. Esse projeto de lei é muito importante. Nós tivemos a notícia hoje que o prefeito municipal se afasta e aí assume a sua vice-prefeita, mas esse assunto é um assunto prioritário, é um assunto que mexe com uma população com 1.500 servidores, estou concluindo, senhor presidente, que mexe com 1.500 servidores, e nós esperamos aí que o pleito do sindicato, que é em torno de 10%, seja atendido, porque hoje o comprometimento da folha está em torno de 46%, 47% e dá para chegar a 51%. E salário para servidor significa renda no comércio local. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente, população que nos acompanha através das transmissões. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Marília e também todo o pessoal do Catarino. Muito importante, claro, a participação da população nessa casa, que traz uma séria reivindicação. Alguns de nós já ficamos sabendo dessa informação no final de semana, no feriado. E muito importante a vinda hoje colocar, de fato, ajustes e melhorias. Nós sabemos que a coisa não é só criticar, é também trazer soluções, assim como os representantes do bairro trouxeram. Então, parabéns e sintam sempre à vontade. E a Câmara estará pleiteando em relação à reivindicação de vocês. Senhor presidente, venho aqui hoje contente também em agradecer o Executivo Municipal por mais uma indicação atendida. É uma indicação minha, do vereador Jones Campos e também do Rafael Ranucci. Vindo para a Câmara hoje, tive a felicidade de ver um banheiro químico masculino e um feminino presente na Feira da Lua todas as terças-feiras lá na Praça Botafogo. Uma indicação simples, mas que se faz necessária e cumprido pelo Executivo, que beneficia os comerciantes da Feira da Lua e também a população que prestigia. Então, temos a felicidade hoje de uma indicação atendida lá atrás, que é um banheiro químico e um feminino e um masculino lá na Feira Livre da Avenida Paraná, aos sábados, e na Avenida São Paulo, aos domingos, e agora às terças-feiras, na Feira da Lua. E também, já abordado na semana passada, nós temos um projeto em segunda votação de minha autoria que autoriza
o Executivo Municipal a criar a Guarda Municipal no município de Cornélio. Nós já discutimos esse projeto na semana passada, só reforço para vocês e agradeço, né, o apoio da votação que nós tivemos, e creio que a longo prazo nós sabemos que é esse projeto, mas já é um passo dado por essa Câmara Municipal, e em breve a gente consiga reunir junto com a Polícia Militar e o Executivo para tentar, o quanto antes, a gente colocar isso em prática. Muito obrigado. Passamos para o grande expediente. Vereador Rafael Sampaio. Senhores vereadores, hoje foi publicado na Gazeta do Povo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias, com parceria do movimento Todos pela Educação, uma pesquisa chamada Retratos da Sociedade Brasileira, Educação Básica. Nessa pesquisa foi constatada que a percepção da população com relação à qualidade da educação caiu nos últimos 4 anos. Em 2013, essa pesquisa indicou que as pessoas consideravam a qualidade do ensino médio das escolas públicas ruins ou péssimos, em aproximadamente 15% das pessoas consideravam isso. Agora, em 2017, isso passou para 26%. O mesmo aconteceu com o ensino fundamental. Em 2013, 18% da população achava que o ensino fundamental no país era ruim ou péssimo. Hoje, 27% da população acha que o ensino fundamental é ruim ou péssimo. E também os índices de ótimo e bom também reduziram. Isso também ocorreu com as escolas particulares. E isso é um fato grave. Por quê? Porque a ineficiência do desenvolvimento de um país, de um estado, de uma cidade, está estritamente ligado à qualidade do seu sistema educacional. E é por esse motivo que nós entendemos importante convocar a secretária da Educação, que, se Deus quiser, vai vir semana que vem, aí, para a gente debater essa questão. É que nem eu falo, em época de campanha eleitoral, todo político, a grande maioria, né, vai na TV, vai no rádio, nos seus panfletos e fala, nós vamos lutar por saúde e educação. Infelizmente, do discurso político para a prática, há um abismo gigantesco. E, veja, não estou querendo apontar nenhum político como culpado, porque eu me incluo dentro dessa situação também. Eu acho que, quando a gente está no discurso, é uma coisa, na prática, a coisa é mais difícil. Então, mas eu acho que a gente tem que começar a rever essa situação. A gente tem que começar a discutir, a debater, a cobrar, a exigir mais a implantação de programas, de planos, de projetos que venham a beneficiar a educação, principalmente a educação municipal. E, até no passado, já houve uma boa iniciativa, até na Câmara passada, acho que vocês, Fernando, Amâncio, Edmar, devem ter votado aqui, aprovaram o Plano Municipal de Educação. Esse Plano Municipal de Educação prevê 20 metas e 300 estratégias para serem implementadas, e esse plano municipal faz referência ao Plano Nacional de Educação. E eu acho que o que a gente tem que começar a ver, começar a observar, é se essas metas, se essas estratégias estão sendo implantadas, se existe um planejamento dentro da Secretaria de Educação, um programa para a implantação dessas metas.
a gente já tem visto que algumas metas não foram cumpridas. Havia prazos para se estabelecer algumas situações e elas não foram observadas. E essas metas são metas de fundamental importância para a melhoria da qualidade do ensino fundamental e ensino médio da cidade de Cornélio Procópio. Por exemplo, duas metas que são de fundamentais importâncias, que estão previstas no Plano Municipal de Educação, que já deveriam ter sido implantadas, porque tinham que ter sido implantadas em 2 anos após a aprovação do projeto, que foi em 2016 e 2015, e até hoje não foram implantadas. Uma delas, a implantação do plano de cargos de carreira dos profissionais da educação. Esse plano, ele é extremamente essencial para a melhoria da qualidade da educação. Porque a educação nós temos que ver de duas formas. Tem que melhorar a parte estrutural, mas principalmente melhorar a parte pessoal, das pessoas que trabalham na educação. Como se faz isso? Primeiro, valorizando professores e os profissionais da área de educação, estimulando essas pessoas, possibilitando que elas se aperfeiçoem na sua profissão, no seu afazer, e que, em razão disso, tenham benefícios. O plano de cargos e carreiras prevê isso, prevê que você primeiro vai sempre estar tentando melhorar dentro da sua profissão para você galgar patamares maiores, cargos melhores, salários melhores. E vejam, esse plano de cargos, ele teria que estabelecer formas. A pessoa fez um curso de mestrado, curso de doutorado, é óbvio que, em razão disso, ela vai ter direito a receber um valor melhor. Por quê? Porque ela vai estar se aperfeiçoando, vai estar melhorando. Vereador Rafael, me concede uma parte? Sim. Dentro do assunto que Vossa Excelência está colocando aí, existe uma distorção com os educadores infantis, que são aqueles que atendem as creches da nossa cidade. Ocorre que há uma lei federal que estabelece o piso nacional. Muito bem. Estabeleceu o piso nacional, aquele é o salário base. O que acontece? Os funcionários que fizeram o PSS têm um salário, porque não existe um plano de cargos de salário, e os servidores que são do quadro da prefeitura, do município, tá? Eles não sabem definir o que é a promoção e a progressão dentro da questão se o sujeito tem uma pós-graduação, se ele tem uma especialização. Porque o que acontece? Como ele tem um salário diferenciado, isso está se incluindo dentro do piso. E é um erro muito grande. O piso é uma coisa, a promoção e a progressão é outra coisa, e o PSS acaba tendo um salário, muitas vezes, melhor de que é do próprio quadro que entrou agora. Quer dizer, essa é uma distorção que acontece. A outra questão é que esses servidores da educação têm que estar tendo qualificação permanentemente. Há uma evolução da educação no país muito grande, e isso é com investimento. E esses investimentos não precisam ser de recursos do município, são recursos repassados pelo Ministério da Educação para o município. E, sem dúvida alguma, nós temos que enfrentar uma questão em Cornélio, que é a questão do plano de cargo e salário. Né? A falta de uma definição do plano de cargo e salário, quer dizer, o servidor entra com salário, passou 10 anos, em que pé que ele está? Quer dizer, qual é a motivação que ele tem de vislumbrar um futuro? Então, investir na educação significa você qualificar melhor os profissionais e ter um plano de cargos e salários que seja um plano dentro da realidade do município, mas que o servidor público consiga visualizar que, se ele fizer uma pós-graduação, se ele fizer um mestrado, se ele fizer um doutorado, o salário dele vai melhorar. Agora, se ele estiver se capacitando, sem dúvida alguma,
os filhos das pessoas que estão lá vão estar recebendo mais informações e informações de qualidade. Até o que você disse, Fernando, tanto a questão de concurso como a questão de uma política de formação continuada estão previstas como metas no Plano Municipal de Educação. E o que nós temos que fazer? É se isso está sendo implementado. E se não está, por quê? E se já existe um projeto ou um programa para que isso seja implementado. Além disso, a outra questão que está prevista como meta, na meta 18, é a questão da gestão democrática. E ela está consubstanciada principalmente na eleição da direção das escolas com a participação da comunidade. A comunidade ajudando a escolher as pessoas que vão participar dessa direção. Até parece que no CEMEI, na época do Fred, foi feita uma eleição, mas a atual administração não colocou na direção essas pessoas que foram escolhidas pela comunidade, mas sim as pessoas indicadas por ela. O que demonstra que essas duas estratégias das metas não foram implementadas. E elas precisam ser implementadas não só por conta da qualidade do ensino, que iria melhorar com isso, mas também porque no Plano Nacional de Educação tem previsto transferências voluntárias de dinheiro, de repasse de dinheiro do governo federal para o município. O problema é que o bolo não é suficiente para todos os municípios. E esses repasses voluntários estão sendo feitos para aqueles municípios que estão se adequando, que estão promovendo as metas, que já estão implantando as metas. E se Cornélio não implementar essas metas, corre o risco de Cornélio perder repasse de dinheiro para a educação. E é isso que nós queremos conversar com a secretária da Educação na próxima semana, para alertar dessa necessidade. Por quê? Porque é aquela história. Hoje a educação, salvo raras exceções, convenhamos, a educação no município, no estado, no Brasil, é uma educação de má qualidade. Hoje, o que nós mais formamos é o que a gente diz, é o analfabeto funcional. É a pessoa que se forma no 2º grau, mas não sabe escrever um texto, não sabe ler um texto, não sabe, às vezes lê, mas não entende o que está escrito ali. E isso causa um problema gigantesco para essas pessoas, porque o desenvolvimento educacional ajuda no desenvolvimento profissional da pessoa. Imagina, você vai contratar uma pessoa para trabalhar lá que não sabe fazer um ofício, que não sabe redigir um memorando. Essas pessoas já vão ter o mercado de trabalho diminuído, porque elas já não vão ter a possibilidade de galgar alguns empregos que são melhores. E veja, há uma pesquisa de quanto mais tempo a pessoa leva estudando, mais tempo ela permanece estudando, fazendo curso, fazendo faculdade, pós-graduação, ela tem a possibilidade de conseguir empregos melhores. E é por isso que a gente tem que começar a discutir, começar a exigir, começar a cobrar a implantação dessas metas. Uma outra foi o que você falou, uma das metas é que os professores sejam contratados por concursos públicos. E o que está se vendo agora, nesse momento, por uma questão de necessidade, é a contratação através do PSS, que é uma contratação temporária, que é uma contratação. O professor vai ficar só durante um tempo, não vai ter uma carreira, ele não vai seguir, não vai ter uma continuidade com as próprias crianças. Quantas pessoas aqui a gente já se identificava como professor que acompanhou a gente por vários anos, e esse acompanhamento é importante porque você vai saber as dificuldades da criança, você vai saber trabalhar isso, e se você não tem essa continuidade, isso acaba se perdendo. Então, são inúmeras questões que a gente tem que começar a rever na educação aqui em Cornélio Procópio. A outra é a questão da política municipal de formação continuada.
Alguns municípios, por exemplo, eu já fiquei sabendo que Leópolis, por exemplo, já implantou o plano de cargos e carreira. E lá, os professores já estão tendo que participar de cursos para aperfeiçoamento, essas coisas, e isso está sendo cobrado deles. O vereador me concede uma parte? Sim. Você falou que o prejuízo é para o indivíduo. Eu vou muito além. O prejuízo é para a nação. É um grande prejuízo para a nação. Porque o trabalhador que não tem um estudo compatível, ele vai produzir muito menos do que um trabalhador qualificado. Então, por isso que a produtividade hoje do trabalhador brasileiro é 5 vezes inferior ao do trabalhador americano. O americano, em 1 hora de trabalho, produz 5 vezes o que nós brasileiros produzimos. E, com certeza, essa é uma grande deficiência do nosso ensino público, principalmente. Até uma coisa que a gente não consegue compreender, por exemplo, a gente sabe que há uma grande diferença entre o estudo das escolas privadas e das públicas. E veja, das privadas no Brasil também não tem um conceito muito bom. E, na maioria das vezes, os professores são os mesmos, sendo que, em outros casos, os melhores professores estão no ensino público. E, mesmo assim, o ensino público consegue ser mais deficitário que o particular. É óbvio que daí você envolve outras questões sociais, que daí exigem uma interação maior de outras secretarias, de outros sistemas, assistência social, indústria e comércio, tudo mais, para ajudar no desenvolvimento das crianças. Mas a gente tem que começar a pensar e começar a implantar essas coisas para a gente dar um chacoalhão para ver se a educação começa a melhorar. E tenho certeza que se a educação de Cornélio começar a melhorar, o desenvolvimento de Cornélio, que é um desejo de toda a população, também vai melhorar. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos reapresentando hoje, doutor Ismar, o requerimento aqui da criação da região metropolitana de Cornélio. Para a população que está ouvindo e de repente não acompanha, tem um projeto tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, atualmente engavetado, paralisado, por interferências várias aí, inclusive de ex-prefeitos da região, que acham que a criação de região metropolitana em Cornélio acaba prejudicando o município deles. E esse ex-prefeito acha que o polo regional aqui onde está localizado Cornélio tem que ser na cidade dele e não na nossa. E por conta disso esse projeto está paralisado. Para a população que não acompanha bem, a criação da região metropolitana ela interfere inclusive no valor que é liberado para financiamento habitacional. Há alguns anos o limite máximo aqui para Cornélio era de 90 mil e para o município de Uraí era de 130 mil, porque Uraí faz parte da região metropolitana de Londrina. Eu acho que tarifa de telefones interurbanos também dentro da região metropolitana acaba sendo como se fosse ligação local. Então tem uma série de benefícios e aí o requerimento é para que a administração municipal, talvez a própria Câmara, senhor presidente, encaminhar um ofício para a Assembleia e pedir para desengavetar isso, porque é de interesse da população nossa e da nossa região. Então, o requerimento que entra em apreciação hoje na sessão. E faço também aqui uma indicação. Nós temos um problema no Birajara Medeiros. Luiz Carlos, Sim. Voltando aí um pouquinho, esse assunto é de fundamental importância, porque tornando uma região metropolitana, aumenta o limite, mas com juros subsidiados também. Então, a pessoa comprar um terreno nesses loteamentos que tem aí, ela tem um benefício muito bom, tá? Porque o senhor sabe muito bem, de 90 mil para 130 mil, a diferença que dá para a construção de um imóvel. Mas a diferença fundamental é também na questão
da quantidade de mão de obra que isso ajuda na nossa cidade, no momento que a gente vive de desemprego. Então, essa interferência externa que houve, ela não ajuda. Eu acho que nós temos que não só mandar um ofício, mas eu acho que nós poderíamos, Luiz Carlos, tá? Ir para ali em frente à Casa Pernambucana e fazer um projeto de lei com assinatura da população. Porque os municípios que se transformaram em região metropolitana, não me lembro quantos são no Paraná, têm recebido diversos incentivos, tanto do governo federal como do governo estadual, que diferencia em relação aos outros municípios. Então, isso, na realidade, ele abre as portas para quê? Para a geração de emprego. Então, eu tenho visto Vossa Excelência levantar essa discussão. Vereador Fernando, até em cima do teu raciocínio, você é de uma parte, em cima do que você disse agora, eu vi uma entrevista há pouco tempo atrás do governo do Estado, quando nós citávamos aqui uma ajuda ao transporte coletivo, a subvenção. Sim. E o governo tinha liberado para todas as regiões metropolitanas do Estado do Paraná, senhor presidente, uma subvenção do transporte coletivo. Isso aí, as pessoas já vêm clamando, né, em cima desse requerimento seu hoje, para que a gente consiga, se eu não me engano, até Uraí faz parte da grande metrópole de Londrina, né? Se eu não me engano. Dentro dessa linha, isso, lá em Uraí o valor do financiamento de imóvel é 130 mil, aqui é 90, por eles fazerem parte da região de Londrina. Veja bem, outra importância é o seguinte, que o DR pode liberar linhas de ônibus de transporte coletivo entre as cidades. O grande sonho de Cornélio Procópio foi isso, trazer a região para fazer compra em Cornélio. Talvez seja isso que os interesses escusos sabem e se aperceberam disso, não querem, porque daí vai poder abrir uma linha do transporte coletivo, por exemplo, daqui para Leópolis, daqui para Santa Mariana, praticamente de manhã, de tarde, em outros horários, porque daí você está dentro de uma região metropolitana. E aí o DR, ele tem situações diferentes para esses casos. Porque, Jones, quando a gente fala que a nossa vocação já está definida, que ela é a vocação da área estudantil, que Cornélio Procópio, após as 19 horas, é uma outra cidade, e é o comércio, a solução para isso, vereador Luiz Carlos, sem dúvida, é a região metropolitana. Nós podemos ter, por exemplo, um transporte coletivo daqui a São Sebastião da Moreira, a Nova América da Colina, de forma muito mais simples esse tipo de concessão. Tem uma outra situação, e o vereador Edmar... É oportuno, vereador Edmar. O vereador Edmar e o vereador Badaró devem ter acompanhado isso, doutor Ismar. O Trevisan, antigo prefeito de Cornélio, deputado constituinte, ele ficou anos brigando pelo asfaltamento, a pavimentação de uma ligação de Cornélio para Santa Amélia, mas aqui por Nova Fátima. A distância... Aqui do Itimura, aqui por dentro, Igarapava, aqui no começo. A distância de Cornélio para Santa Amélia, se tivesse feito isso, eu acho que cairia para 28 quilômetros e atrairia a população de Santa Amélia e de Abatiá para Cornélio e não para Bandeirantes. Aí o Trevisan lutou sozinho com isso um monte de tempo e ninguém encabeçou essa briga com ele, e essa seria uma briga fundamental. Se o governo do estado conseguisse asfaltar de Cornélio a Santa Amélia, trazendo essa população toda para Cornélio. É um tema que ficou fora realmente das discussões, mas é importante. Poderia ser muito interessante. E aí, além disso, uma indicação, porque teve um erro na readequação do Birajara Medeiros, os recursos, é bom que se diga, para a reforma inicial teve a participação do vereador Edmar, através do deputado Alfredo Kaifer, é isso. E aí nós colocamos lá na arquibancada coberta um setor para a torcida visitante. E acho que foi a própria Polícia Militar que exigiu isso, e exigiu uma bilheteria atrás da arquibancada coberta, e foi feita essa bilheteria. Agora a Polícia Militar desconfiou, e com razão, que não dá para ficar a torcida adversária do lado da nossa, porque o adversário sempre traz uma torcida pequena. Mas teve um time que veio jogar com o PSTC que trouxe um pessoal enfesado. Eram uns 15 ou 12 lá, mas querendo brigar o jogo todo.
E aí aparecem os enfesados daqui também, e aí as duas torcidas ficam juntas na parte coberta, na arquibancada coberta. E aí a Polícia Militar sugeriu agora que essa torcida visitante tem que ficar do lado da Rocinha, e para ficar do lado da Rocinha exige mais uma bilheteria separada para aquele lado. Então a bilheteria é uma coisinha lá, 2x2, não é uma obra cara, mas vai ser... Mas em cima do que você está falando, do lado da coberta, ainda tem uma grade que separa, e lá na Rocinha tudo aberto, como é que vai fazer? Vai ter que tirar aquela grade que está na coberta e passar aquela grade para a Rocinha. Que aí a arquibancada coberta ficaria só para o local, sem grade. Vereador, e aí teria que separar. O correto lá não é nem grade, tem que ser muro, separando as torcidas. O correto não é nem grade, porque aí o pitbull de um lado não vê o outro pitbull, não dá briga. Lá na Rocinha, né? Porque dois pitbull um olhando para o outro é briga poderia ser sim. Não dá para entender essa da polícia. Se você tirar a grade de cá e colocar de lá, vai dar na mesma, vai ser a grade dividindo a torcida. Um dos argumentos é que a torcida nossa ficando na coberta, e aí tem razão, é mais confortável, né? Porque não tem sentido. São 200 lugares, né? A mais para a torcida de Cornélio. Não tem sentido deixar 200 lugares para a torcida visitante, se na maioria dos jogos eles vêm com 10, 12, 15. Uma parte, fica aqui, Luiz, que nós estamos acostumados a ver, e nós não sabemos se é viável aqui no campo, tá? Normalmente em estádios que tem esse tipo de situação, que só uma grade divide as duas torcidas, a polícia, ela ecoa um espaço e ela faz um cordão de isolamento, mantendo uma distância da grade de uma torcida para outra torcida. Então eles passam uma corda lá de baixo até lá em cima e fica alguns policiais intercalando os degraus, ali nesse espaço onde ficam os degraus, fica um policial militar, 3 ou 4 que faz, né? Normalmente assim, no estádio do Café e em outros estádios aqui do Paraná eu já verifiquei. Não sei se daria para fazer isso, não sei se é uma sugestão, a gente pode estar conversando, mas em muitos casos, em vez de fazer uma alteração que pode prejudicar muito o número de torcedores da casa, daria para fazer esse cordão de isolamento. É uma sugestão boa. A Polícia Militar é que sugeriu isso porque... Uma parte, Amanda. Sim. Acho até que na Rocinha fica mais os torcedores mais aguerridos da cidade. E acho que quem senta mais ali na parte da coberta é até o pessoal mais tranquilo, que fica sentado. Acho que se juntar os dois lados, acho que é mais complicado. Não, mas que tinha porque para você entrar pela Rocinha, você vai entrar tudo pelo lado direito. A torcida hoje, onde ela entra, a torcida visitante, ela entra pelo estacionamento. Sim. Pode entrar pelo fundo, por onde que os ônibus do time entra. Aí faz a entrada por baixo, então, que é o mais correto. Na época discutimos isso aí com a polícia, porque é difícil o lugar no Brasil que as torcidas se encontram. E aqui em Cornélio acontece isso aí. A solução é a entrada por baixo, fazer um muro na Rocinha para deixar separadas as torcidas. É o único lugar no Brasil onde a torcida visitante tem conforto, que é coberta, é tudo tranquilo, e a torcida de casa fica no sol. E aí essa torcida mais sossegada da arquibancada coberta realmente é real. Só que como veio uma torcida enfesadinha de fora, os enfesados da Rocinha saíram de lá e vieram para cá para brigar, sabe? Aí quase que deu atrito realmente lá no campo, e isso é um negócio que acontece. E aí, só para dar uma rememorada, agora falando de futebol, eu me lembrei, o vereador Rafael Sampaio, pai do vereador Rafael Sampaio, Rui Sampaio, nos áureos tempos do 9 de julho, eu acho que foi presidente do time, e isso não é folclore da cidade, porque eu estava atrás do gol de entrada assistindo um jogo do 9 de julho, e ele tinha contratado um goleiro da Platinense, ou de Jacarezinho, naquela semana. E falaram para ele que o goleiro estava na gaveta, tinha sido comprado, e ia entregar o jogo, ia tomar gols lá, porque estava vendido para o adversário. E ele ficou atrás do gol de entrada do Birajara Medeiros, ameaçando o goleiro, dizendo que se vendesse não saía vivo do campo da Vila, e isso eu observei pessoalmente do lado dele. É a parte boa do folclore aí dos áureos tempos do 9 de julho. Então era isso, senhor presidente. Passamos para a ordem do dia. Projeto em primeira, uma votação única. Projeto em segunda votação. Decreto legislativo.
Faça a leitura do decreto, do ofício. Ofício 364/18, PGM, Cornélio Procópio, 2 de abril de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, em cumprimento do artigo 62, inciso 1, combinado com o artigo 32, inciso 5, da vigente lei orgânica do município, venho a esse egrégio legislativo para solicitar, de forma da lei, licença para afastamento do cargo de prefeito a partir do dia 4 de abril de 2018. A licença destina-se a tratamento de saúde e deverá ser pelo período máximo de 15 dias, podendo inclusive ocorrer fato surpreveniente que permita reassumir o cargo antes da data máxima prevista. Na expectativa das providências de Vossa Excelência e seus pares, de antemão sou grato e apresento meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, a mim, José Ranucci, prefeito. Agora vamos fazer a votação do decreto. Decreto legislativo. Leia o decreto aqui, ó. Leia o decreto, concede isso aqui. Súmula. Concede licença ao senhor prefeito municipal para afastamento do cargo devido a tratamento de saúde pelo prazo de 15 dias a partir do dia 4 de 4 de 2018. Vereadores, vamos... em discussão o decreto. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o decreto em todos os votos a favor. Votação única. Projetos em segunda votação. Projeto-lei 187/18, Executivo Municipal, da nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 112/17, Recred Sanepar. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. Dispensa. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto-lei 188/18, Executivo Municipal, inclui no perímetro urbano a área de terras que especifica e dá outras providências. Matrícula 19443. O projeto está em discussão. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. Dispensa. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aquele que for favorável permaneça como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto-lei 010/18, Rafael Sampaio, Fernando Pepes. Institui o programa Escola Aberta a ser desenvolvido nos finais de semana, feriados e férias nas escolas sob gestão municipal e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em segunda votação. Dispensa. Vereador Ananias pedindo dispensa de terceiro. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto em primeira votação. Projeto-lei 011/18, Elvésio Alves Badaró, dispõe sobre a contratação de trabalhadores a partir de consulta ao banco de dados das agências do trabalhador do Paraná, pelas empresas concessionárias, permissionárias e terceirizadas de servidores públicos municipais. Eu queria falar um pouquinho como Serviços públicos municipais. É um projeto que eu peguei carona, inclusive saiu do encontro estadual em Curitiba e para ser implantada no Paraná inteiro. E eu achei interessante, até porque temos exemplo de Cornélio Procópio, que tem uma terceirizada aí que contrata a gente aí, e a gente só fica sabendo que está trabalhando e nem sabe para quem é e de onde é contratado e quem contrata. Então eu achei interessante, inclusive os vereadores que quiser também assinar comigo, pode assinar. Eu peguei carona de um projeto que eu achei muito importante, achei bem importante, então o projeto está aí para vocês. Senhor presidente. Traz uma questão muito importante. No Brasil hoje, o serviço público consegue
colocar no mercado de trabalho 7%. A média nacional. O Paraná consegue colocar 15% do serviço público. Em países europeus, chega a 80%. Quer dizer, 80% dos empregos que são criados nos países europeus é através da agência do trabalhador que as pessoas conseguem emprego. Então, o Paraná tem sido um estado modelo para o resto do Brasil, um sistema de informática criado pela Celepar, aqui do Paraná, que consegue, dos 399 municípios, em 252 municípios estão instaladas as agências do trabalhador. Então, esse projeto que Vossa Excelência apresenta é um projeto muito importante, porque ele faz com que a mão do serviço público cada vez mais se estenda para dar oportunidade aos trabalhadores. E quando isso acontece, vem junto a qualificação profissional. A qualificação profissional é fundamental na formação da mão de obra dos trabalhadores, na colocação no mercado de trabalho. Então, é um projeto importante, é um projeto que leva você a disciplinar a contratação da mão de obra, e ele ajuda. Eu já tinha ouvido falar desse projeto, inclusive, elogios sobre ele, quero aqui parabenizá-lo por apresentar. E tá, para quem, o vereador que quiser assinar junto, não tem problema nenhum, projeto que, inclusive, a gente tirou aí. Peço a palavra, senhor? Pois não. Primeiro, parabenizá-lo pelo projeto, que eu acho que é muito importante. E a gente estava tendo um problema muito grave, que muitas empresas que vinham prestar serviço, ou vinham fazer algum serviço aqui em Cornélio, estavam contratando pessoas de fora, principalmente por conta, parece, da questão de que havia ações trabalhistas, e até acrescentando a isso, uma informação que a gente obteve hoje na Justiça aqui do Trabalho, em Cornélio Procópio, é que houve depois da aprovação da lei, aí, da mudança das regras da CLT, houve uma diminuição muito grande de ações trabalhistas perante as juntas daqui de Cornélio. E a gente espera que isso venha a contribuir para a geração de novos empregos, que as pessoas passem a confiar mais nas pessoas aqui em Cornélio e passem a contratar mais pessoas aqui de Cornélio, que antes havia esse temor das ações, e com a queda das ações eu acredito que isso vai se acabar, e a gente tem que começar a torcer para que essas medidas de contratar pessoas aqui de Cornélio para fazer esse serviço efetivamente se concretizem. Muito obrigado. Pois não. Essa palavra, senhor presidente. Eu parabenizo também, Badaró, projeto muito bom, mas eu vou pegar um gancho
para falar de um assunto que é relativamente compatível com isso. Não se trata disso, isso aqui está correto, está certo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, Edmar, todos nós que fazemos projetos de lei, para que a gente tome muito cuidado de, quando fizer um projeto de lei, não onerar mais ainda o contribuinte. Eu estava lendo aqui que nos últimos 25 anos, o Brasil criou 5 milhões de novas regras. 5 milhões. Não tem computador que aguente isso. 600 novas regras por dia. Quer dizer, quando você cria uma regra, você escuta, por exemplo, Amâncio, a Voz do Brasil, aí diz assim: o Senado Federal aprovou uma lei que obriga fulano a fazer isso. A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que obriga, sob pena não sei de quê. Quer dizer, nós estamos pagando caro para esses caras nos ferrarem o tempo todo. Nos ferrarem, essa é a expressão que eu não queria usar, mas vou usar. Porque a sociedade brasileira não aguenta mais tanta regra. Para você ter uma noção, Edmar, o novo Código Comercial tem mais de 1000 regras novas. Como que você pode fazer um código com 1000 regras? Isso não existe. Então, é só pegar no gancho para que nós, vereadores também, né, e principalmente depois da manhã nós vamos ter uma reunião aqui com o deputado federal Raul, e eu vou falar isso para ele, que a sociedade está cansada de ser esmagada com bota de ferro, com o peso das leis. Lei se faz para beneficiar o cidadão, não é para ferrar o cidadão. Então, parabéns, viu, Badaró? Eu estou com você, está tudo certo, mas vamos ficar com esse alerta. A gente pensa em quem a gente vai atingir quando fizer um projeto de lei aqui. Quem que vai pagar a conta disso? Não estou falando do poder público, eu estou falando do empresário que está, como disse o empresário numa entrevista que eu assisti, o cara perguntou para ele assim: qual é seu maior sonho? Ele falou: meu maior sonho é vender minha empresa e morar na Europa. Esse é o sonho dos empresários brasileiros hoje. E quem que vai dar emprego? Então, só um alerta, senhor presidente. Desculpa o desabafo. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o projeto. Em primeira votação. Projetos em apresentação. Projeto Lei Complementar 020/18, o Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a receber em doação o imóvel que especifica e dá outras providências. Imóvel em frente ao Colégio Suzana Wesley. Projeto Lei 190/18, Executivo Municipal dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 13 da Lei Municipal número 72/14, Cincultura. E Projeto Lei 012/18, Dionis Campos Rafael Ranucci, dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Cornélio Procópio e dá outras providências. Requerimento. Protocolo 090/18, Luiz Carlos Amâncio, requer projeto para a criação da região metropolitana de Cornélio Procópio. Em discussão, requerimento. Uma parte, Amâncio, só para esclarecer, esse requerimento vai ser encaminhado para quem? Na verdade, não requer apresentação de projeto, né? Gestão do Poder Executivo Municipal junto à Assembleia Legislativa, e aí eu sugeri que a Câmara também se posicionasse com relação a isso, para a gente voltar a discutir esse assunto importante. Eu até indaguei isso, porque seria interessante encaminhar a aprovação desse requerimento, acho que para todos os deputados estaduais aí. Não sei se seria possível. O que está agora, Rafael, nós pegarmos, Luiz Carlos, a última eleição 2014, pedi para os assessores da Câmara, ver os deputados que tiveram representatividade eleitoral aqui. Todos, independente de sigla partidária. E nós enviássemos a cada gabinete e assinado por todos os vereadores aqui o pedido. Sugeria Vossa Excelência, que é autor do requerimento. Perfeito.
Em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o requerimento. Indicações. Protocolo 087/18, Elvésio Alves Badaró, indica frente de policiamento nas principais vias do município. Protocolo 088/18, Rafael Sampaio Fernando Pepe, indica instalação de academia ao ar livre no Jardim Primavera. Protocolo 089/18, Luiz Carlos Amâncio, indica quadra de grama sintética nos fundos do Quinzão. Protocolo 091/18, Luiz Carlos Amâncio, indica construção de bilheteria no estádio Birajara Medeiros. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora nós temos a sessão extraordinária. Senhor secretário, faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Ananias Neto. Presente. André Lima. Presente. Jones Campos. Edmar Gomes. Hélio Janone. Gilmar Lavorato, presente. Fernando Pepes. Elvésio Badaró. Presente. Ismar Nóbrega. Presente. Luiz Carlos Amâncio. Presente. Rafael Ranucci. Rafael Sampaio. Sebastião Lucre. Ofício 341/18, PGM. Cornélio Procópio, 21 de março de 2018. Senhor presidente, pedido de sessão extraordinária. Servimos da presente para, com fundamento ao artigo 11, parágrafo 3º, da Lei Orgânica Municipal, solicitar a Vossa Excelência a especial fineza de designar sessão extraordinária, tantas quantas necessárias, para apreciação e aprovação dos projetos de lei 189/18, sendo que nos apresenta, para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar as protestas e considerações a mim, José Ranucci. Nona reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 3 de abril de 2018. Ordem do dia. Projeto em primeira votação. Projeto-lei 189/18, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. e da outras providências. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Não havendo... Então, amanhã poderia fazer 11 horas a sessão? Pode ser? Então tá. Então amanhã, 11 horas a sessão. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Pegou a assinatura do secretário ali? Mas outro tá certo? Bem. Cadê o Rafael? Pode tirar daí.